Todas as pessoas que eu converso são unânimes de falar que realmente estudar faz diferença para a vida delas. Por conta disso, eu percebo que algumas pessoas que não têm exatamente uma prova para estudar e só precisam estudar, elas se baseiam numa única coisa para começarem a estudar, na força de vontade. É isso, é hoje. Hoje é o dia que eu vou começar a estudar. Hoje ninguém me para, ninguém me segura. E deixa eu te contar, só a força de vontade não vai conseguir fazer com que você estude direito. A força de vontade é uma baita de uma cilada e com isso, se você quer saber exatamente por que só a força de vontade não serve, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te falar a cilada da força de vontade. Se você não me conhece, meu nome é Pedro Nakamura, sou professor de matemática e especialista em ciência da aprendizagem. Se você quer saber como se aprende mais e melhor, o porquê que é só a força de vontade não vai exatamente conseguir fazer com que você estude bem, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, curte esse vídeo. Eu vou te ensinar tudo que eu sei sobre a ciência da aprendizagem. Antes de eu te contar exatamente o porquê que a força de vontade não serve sozinha, deixa eu te contar uma coisa extremamente importante para que você entenda todos os meus argumentos e você entenda, enfim, o porquê que só a força de vontade não serve. Quando a gente fala sobre o nosso comportamento, ou seja, a nossa forma de agir, o que a gente faz, as nossas escolhas, elas são moduladas por meio de duas vias neurais. Uma via que a gente chama de top-down, que significa de cima para baixo, e uma via que chama bottom-up, ou seja, de baixo para cima. Essas duas foram selecionadas durante a nossa evolução e são extremamente importantes. A via bottom-up, que é essa via de baixo para cima, ela leva os nossos sentidos para o nosso cérebro. E com isso, ele ativa uma sequência de respostas automáticas que a gente aprendeu que elas são as melhores respostas para aquelas situações específicas. Segundo o Dr. Daniel Kahneman, ele chama ela de via rápida. Em compensação, existe uma outra via de modulação do comportamento que a gente chama de via top-down, que é uma via que acontece dos níveis mais elevados corticais para baixo. E assim, você consegue modular o seu comportamento em cima de raciocínio, em cima de pensamentos, em cima de planejamentos. Essa via, ela é chamada de via lenta. O que acontece é que essa forma rápida e essa forma lenta, ambas interagem uma com a outra. E de vez em quando, o seu cérebro entende que é melhor responder de forma rápida e tem vezes que a sua via top-down ela vai ganhar, porque você percebe que você tem capacidade de planejamento e muitas vezes fazer uma coisa planejada ela é melhor para recompensas de longo prazo do que uma coisa mais rápida. Foi exatamente essa diferenciação que fez com que a gente se diferenciasse dos outros animais e acabasse se tornando os animais mais predominantes da Terra. O que acontece é que essas vias elas são extremamente importantes então para a tomada de decisão. E quando a gente fala sobre força de vontade, a força de vontade nada mais é do que uma adequação do seu cérebro para que fazer com que a via lenta, ou seja, a via top-down, ela sobressaia sobre a via rápida. Isso muitas vezes acontece porque a sua via rápida aprendeu que aquele comportamento era o comportamento mais agradável, era o comportamento melhor, por exemplo, procrastinar no estudo, ou não estudar, ou então quando você estudar, acabar lembrando que você tem um celular e você ficar mexendo no celular, ele acaba fazendo com que você faça essas ações de forma automática e a sua via top-down, que é a sua via de regulação mais lenta, faça com que você lembre, ei, isso não está me ajudando, eu preciso aprender. Como esse daí é uma recompensa adiada, uma coisa para o futuro, geralmente o que você vai precisar fazer é se regular em relação a essa situação. E nessa de regular em relação à situação, a gente chama isso de força de vontade. Agora que você viu que essas duas vias de modulação do comportamento elas se embatem, a gente tem que entender exatamente o porquê que só depender da força de vontade não vai exatamente fazer com que você consiga alcançar os seus objetivos educacionais. O primeiro motivo é porque a tua força de vontade é, na verdade, uma probabilidade dele ganhar da sua via mais rápida. Exatamente por conta disso, o que acontece é, você tem um determinado estímulo, que é, por exemplo, sei lá, você está estudando e você tem uma vontade de pegar no celular, a sua via lenta vira e fala, cara, não mexe no celular, você vai perder o foco, vai perder a concentração e perdendo a concentração você não vai conseguir estudar direito. Existe uma possibilidade de você fazer exatamente esse processo racional. Você inibe esse comportamento que não seria um comportamento adequado para o momento, isso se você realmente acha que aquele momento não é ideal para o seu celular, e aí você ganha um primeiro momento de força de vontade. Só que o problema é que quando você faz isso, você cria um processo chamado esforço cognitivo, e o esforço cognitivo ele cansa. E geralmente, quando você tem essas situações de embate, você acaba ocasionando ela toda vez que ela é engatilhada de novo. Depois que você continua estudando, você tem um novo episódio de vontade de mexer no celular. Acontece exatamente a mesma coisa, você vai ter que depender da sua força de vontade para virar e falar, eu não vou mexer no celular. Só que cada vez que isso for acontecendo, cada vez você vai gastando mais energia e o esforço vai ficando cada vez maior e com
isso, a probabilidade de você continuar negando essas atuações, ela diminui. E aí a pergunta começa a ser não se você vai ceder à tentação, mas a pergunta começa a ser quando que você vai ceder à tentação. O segundo problema é que a força de vontade, na sua maioria das vezes, ela é extremamente dependente da atenção. Ou seja, a partir do momento em que você está em um determinado ambiente, você está dando atenção a determinados estímulos. Você também presta atenção sobre quais são os comportamentos que você atua em relação àquele estímulo que está dando. Então, por exemplo, alguém está falando para você e você está prestando atenção naquilo que estão falando e você modula o seu comportamento para prestar atenção naquilo. Só que o que acontece é que muitas vezes, quando a sua mente divaga e você sai dos seus pensamentos do lugar, ou seja, você não continua pensando naquilo, você começa a pensar em outras coisas, você perde a atenção no comportamento. E perdendo a atenção no comportamento, você começa a fazer coisas que você estava anteriormente evitando. Vamos pegar um exemplo de uma pessoa que rói unha. As pessoas que roem unha, geralmente elas não querem continuar roendo unha. Elas sabem que é uma coisa relativamente desagradável, tanto para ela quanto para outras pessoas. Só que, como ela já transformou a ação de roer unha num hábito, acaba que essa pessoa ela começa a roer unha sem prestar atenção, sem perceber. Coisas como, por exemplo, ela começa a prestar atenção numa outra pessoa e essa pessoa ela traz para ela um conceito que vai fazer ela ficar um pouquinho nervosa, ela de repente, sem prestar atenção, ela tá lá roendo a unha. E nessa de estar roendo a unha, isso aconteceu exatamente por conta de uma perda de atenção. Então, a tua força de vontade, ela sozinha, ela não ganha, porque, primeiro, ela demanda esforço cognitivo e demandando esforço cognitivo, ela vai cansar e cansando, quando você tiver esse estímulo várias vezes, uma hora você vai acabar cedendo. E a segunda coisa é exatamente porque se você não conseguir manter a atenção 100% focado o tempo todo em cima daquilo, provavelmente você vai acabar cedendo em relação a algumas coisas, porque, de novo, os seus hábitos naturais é que você aja de uma forma contrária em relação àquilo que você está querendo propor para você mesmo. Com isso, só a força de vontade não serve. E aí você vira para mim e fala, mas Naka, se a força de vontade só ela não serve para começar a estudar, o que eu começo a fazer além da força de vontade? A primeira coisa que você vai fazer vai ser exatamente fazer a analogia com a pessoa que rói unha. A gente vai começar a parar para pensar sobre quais são as principais estratégias que uma pessoa que rói unha, ela executa para poder parar de roer unha. E geralmente, de tudo que você procura por aí pela internet, ou pelo menos pelas pessoas que conseguiram parar de roer unha, você percebe algumas coisas que são bem eficazes. A primeira delas são aqueles esmalte com sabor amargo que você passa na unha, e aí quando a pessoa coloca a unha na boca, ela acha muito ruim, e aí ela percebe que ela não pode continuar roendo a unha. Ou uma segunda coisa, que eu vejo algumas pessoas também fazendo, que é começar a utilizar luvas durante o dia. Porque essas luvas elas vão esconder suas unhas e quando você acaba colocando na boca, você percebe que você não tem exatamente a unha para roer. Essas técnicas, todas elas são embasadas numa coisa extremamente importante: a mudança do ambiente e o feedback automático. Quando a gente fala sobre mudança do ambiente, a gente está querendo virar e falar o seguinte: se você mantém as suas unhas expostas, você não está mudando o ambiente. E se você não está mudando o ambiente, você está continuando a propor que todas as vezes que uma coisa acontece, você pode continuar roendo unha. Em compensação, quando você coloca a luva, o que você está fazendo é falando para o seu corpo, falando para o seu cérebro que a sua unha não está mais disponível. E se não está mais disponível, ela vai ter que se adaptar. Da mesma forma, quando você fala sobre, por exemplo, passar um esmalte, esse esmalte que tem um gosto amargo e você coloca na boca, isso é um feedback automático. Ele te lembra automaticamente, cara, você está fazendo as coisas erradas. E esses mesmos dois conceitos a gente tem como levar para o estudo. A gente vai começar com a primeira e, para mim, a mais importante de todas. Como que a gente corrige o ambiente. No Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 43, tem um versículo muito poderoso que diz assim: se tua mão te faz pecar, corta fora. Melhor entrar no reino do céu aleijado do que perder o reino do céu. Esse versículo, ele traz pra gente exatamente a proposta que eu preciso trazer pra você, de que a mudança do ambiente é uma das coisas mais importantes. Se até hoje você não conseguiu desenvolver o hábito de estudar, ou então estudar pra você é um fardo, a gente vai ter que começar a traçar a estratégia do que te faz procrastinar o teu estudo. E aí, com isso, a gente tentar pensar no ambiente. Nessa de pensar no ambiente, existem alguns lugares que eu gosto muito para que a gente comece a fazer com que o ambiente seja um propulsor do hábito de estudar. E entre elas, você consegue encontrar lugares como, por exemplo, são bibliotecas, que são lugares maravilhosos, porque geralmente já são lugares onde a proposta em si é uma proposta de estudo. É uma proposta que você vê outras pessoas estudando e as mesas elas foram feitas para serem silenciosas e as pessoas sentarem lá e cada uma ficar estudando o que você propõe. A segunda coisa que eu gosto para propor mudanças de ambiente de estudo é estudar em
baias de estudo. Existem diversos estímulos que tiram a sua atenção. Não é exatamente o local que mais te atrapalha, de repente pode ser os aparelhos eletrônicos que mais te atrapalham. Então uma das próximas coisas que você tem que entender é, se são os aparelhos eletrônicos, comece a estudar sem aparelho eletrônico. Eu juro pra você, aparelhos eletrônicos eles podem ser excelentes para quem sabe estudar com aparelhos eletrônicos, mas a maioria das pessoas que eu vejo estudando com aparelhos eletrônicos, o aparelho eletrônico ele mais atrapalha do que ajuda. Ele pode ser um gatilho poderosíssimo para você fazer o errado. Estrutura seu ambiente. Não só dependa da sua força de vontade. Vá para lugares mais silenciosos, para lugares mais calmos. Se você precisa observar pessoas que estão estudando, de repente bibliotecas podem ser um lugar melhor. Se você tem um grupo de estudos que você sabe que as pessoas realmente estudam, de repente estudar com elas, mas estudar sozinho a princípio, possa ser uma coisa maravilhosa para você começar a fazer isso. A segunda coisa que você pode fazer é você conseguir arranjar jeitos de ter feedbacks rápidos e automáticos sobre as suas falhas no momento de aprendizagem. Táticas simples, como por exemplo, se você estiver estudando com alguns amigos e você percebe que você perdeu a atenção, você fazer um acordo com ele que cada uma das vezes que você perceber que o outro perdeu a atenção, ou que o outro começou a mexer no celular, ou que o outro começou a fazer uma coisa que não deveria, um chama a atenção do outro. E nessa de um chamar a atenção do outro, esse feedback rápido, automático, é exatamente como se você estivesse sentindo o gosto amargo de um esmalte para parar de roer a unha. A outra coisa que você pode fazer, e essa talvez seja uma coisa um pouquinho mais fácil, é fazer um caderninho, onde esse caderninho ele vai funcionar basicamente como um diário. Só que nesse diário você vai anotar todas as vezes que você acabou perdendo a sua atenção. O que acontece? Você está lá estudando e quando você estava lá estudando, você percebe que perdeu a atenção. O que você vai fazer? De forma proposital, você vai abrir seu caderninho e vai falar, hoje no dia tal hora eu acabei perdendo a atenção. E por que isso vai ser extremamente importante? Porque isso vai ser doloroso. Você vai acabar percebendo que você não está indo de acordo com aquilo que você quer. E assim você fortalece o teu feedback de virar e falar, caraca, é mesmo, eu preciso estudar mais. O feedback automático associado ao fato de você mudar o seu ambiente podem ser as duas coisas mais importantes. Mas não me leve a mal. A força de vontade também é extremamente importante. Sem força de vontade, a gente não percebe a intenção. A intencionalidade é muito importante para que você consiga fazer com que os seus hábitos mudem, que o seu comportamento mude. A gente começa a perceber que aquelas pessoas que realmente querem implementar um hábito, sem a força de vontade, o hábito é implementado de uma forma muito mais lenta. A mensagem final desse vídeo não é que a força de vontade não serve, mas a mensagem final desse vídeo é que apenas a força de vontade não serve. Além da força de vontade, associe duas coisas para começar a estudar mais e melhor. Mude seu ambiente, se o seu ambiente atualmente te atrapalha, e procure por feedbacks rápidos, jeitos que você tem de entender que você errou e que você precisa melhorar. E com isso, você com certeza vai criar o hábito de estudar, e assim você vai aprender muito mais e melhor. Se você gosta de conteúdos como esse, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, curte esse vídeo que eu vou te ensinar tudo que eu sei sobre a ciência da aprendizagem.